lá no Nordeste, lá na roça do sertão, aonde se esconde o carcará, aonde se esconde o gavião, que desce lá pra baixar da procura de alimentação. Quando chega o mês de janeiro, andorinha que voa faz verão. No voar faz sua raia, embora a chuva caia, pra molhar aquele agreste. Lá no Nordeste do sertão, 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 carcará. Pega pra matar e come, carcará, não vai morrer de fome, carcará. Pega, matar e come, carcará, não vai morrer de fome, carcará. Pega, matar e come, carcará, não vai morrer de fome. Lá no Nordeste, lá na roça do sertão, aonde se esconde o carcará, aonde se esconde o gavião, que desce lá pra baixada à procura de alimentação. Quando chega o mês de janeiro, andorinha que voa faz verão. No voar faz sua raia, embora a chuva caia, pra molhar aquele agreste. Lá no Nordeste do sertão, 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 carcará. Pega, mata, carcará, vai morrer de fome, carcará. Pega pra matar, carcará, vai morrer de fome, carcará. Pega, mata, carcará, não vai morrer de fome, carcará. Pega, mata e come, carcará, não vai morrer de fome, carcará. Pega, mata e come, carcará, vai morrer de fome, carcará. Pega, mata e come, carcará, vai morrer de fome, carcará. Pega, mata e come, carcará, vai morrer de fome, carcará. Pega, mata e come, carcará, vai morrer de fome, carcará. Aí falar também assim vou retroagir um pouco, né, recordo assim, né, em termos de mudança de um local para o outro, aí foi um encontro com a capoeira e tal, pode ser, né? Então tá legal. Pois é, então assim, meu nome é Paulo Ferreira, aí capoeira Paulo Brasa, e eu sou nascido num local chamado Aracaju, Sergipe. No estado de Sergipe, na data 2 de abril de 1948. E aí a vida transcorreu, quando eu estava morando com os 13, 14 anos, assim, por aí. A minha família se mudou para o Rio de Janeiro e acabou de me criar por lá, me tornei adulto lá. E lá que foi o meu encontro com a capoeira, né, com a capoeiragem. Quando eu estava com uns 15 anos, por aí, 16 para 16, aí aconteceu de que lá era costume, hábito e procedimento, assim, a pessoa tentar aprender qualquer coisa do que a gente chamava arte marcial ou artes marciais, como adestramento para uma suposta defesa pessoal caso a vida apresentasse uma situação difícil e tal. Então era, né, assim, costume a pessoa ser encaminhada, né, ou procurar, né, aprender alguma prática assim, possibilitasse, né, posteriormente tal, a condição de se defender. Então, aí no meu caso, eu fui para a capoeira, que foi para onde, assim, a princípio, mesmo inconscientemente, eu me identifiquei mais, porque tinha karatê, tinha judô, tinha não sei o que e tal.
e tinha o que eu chamo de jiu-jitsu, que era luta livre, mas aí, no meu caso, foi a capoeira. E aí não comecei direto nessa que está sendo aqui agora o registro, que tem mais o que nós chamamos assim, o lado lúdico e tal. Aí, com quem eu comecei capoeira, ele teve assim, como é que eu vou dizer? Um comportamento de mesclar a capoeira com algumas outras práticas, com gestos, com golpes de defesa e ataques, de outras práticas, como o mestre Bimba fez, formatou a capoeira regional, né? E o nome dele era Wilson Aquino, conhecido como Wilson Calabar, e ele tinha feito uma mistureba, né? Capoeira com karatê, com não sei o que e tal. Aí, a princípio, eu já em condições de dominar, né, assim, uma quantidade, né, de golpes de ataque, defesa e tal, esquivas e tal. E aí eu entrava na roda de capoeira, e aí não dava desencontro, não dava certo, entendeu? Porque aí a que eu estava fazendo era agressiva demais para essa prática, né, assim, maleável, flexível, sei que a que chamava coreografia animalesca e tal, né? Aí depois eu passei para essa que é aqui, a gente fala autêntica, a capoeira mãe, não sei o que, a capoeira Angola e tal. Aí aconteceu de no período, era o período, eu comecei no final da década de 60, né, quase do final da década de 60 para 70. E na década de 70 estava, como é que a gente falava, assim, em moda ou em voga e tal, o período de folclorização da capoeira, que era a gente fazer shows, grupos de danças folclóricas e tal, e com várias manifestações culturais de várias regiões do país, em termos de danças, de apresentações, ou de apresentações de práticas, e a capoeira no meio. Então, assim, aí muito do meu período inicial, aí foi assim, utilizado mais com essa prática dos shows, a gente falava exibições, apresentações e tal, né, onde quer que surgisse a oportunidade para fazer, né? E mais essa prática do que o que nós chamamos de academias, praticar mais na escola, vamos dizer, a academia era as escolas, cada núcleo a gente chamava, né, de academia, o espaço e tal. E aí fiquei muitos anos, mais ou menos a década de 70 inteira, mais dedicado à coisa do meio artístico, à coisa dos shows e tal. E depois da década de 80, mais um pouco, e aí a vida começou a, como é que eu vou dizer assim, apresentar uma necessidade de a gente andar, não só eu como alguns companheiros meus, de andanças em busca de mais conhecimentos, da troca, como é que o senhor falou ali a palavra? Transmissão. Isso. Então é isso. Aí aconteceu também de que no período ainda não existia o que hoje como é que eu vou falar? Assim, a graduação, é um tipo de graduação estabelecido. Né? Assim como tem no judô, tem faixa preta, faixa marrom, faixa não sei o que e tal. Na capoeira não tinha, a coisa era mais oral, que chama oralitura, né? E aí, com o tempo que você tinha, os mais antigos, os mentores, os mestres, né, a velha guarda, aí se concedia o título, né, o senhor de professor, ou de treinel, né, que é o contramestre hoje, e o mestre aí era só com o tempo, muito lá depois que é o que aconteceu comigo e com mais outros, com alguns, né? No caso, não tinha como hoje
a coisa formatada, assim, nível de certificado, de diploma. Você cumpre um período, aí aprendeu, já domina, não sei o quê, aí tem o cerimonial, né, o ritual, aí não, hoje, a partir de hoje você outra função, né, mais responsabilidades, né, assim. Então, aí eu sou do período, né, de que ainda as coisas eram mais na informalidade. Da passagem do final dos anos 70 para o começo dos 80, foi onde a minha pessoa, né, realizou trabalho em Ouro Preto. De 77, final de 70, 78 até 80, quase 83. Fiquei 5 anos, mais ou menos, em Ouro Preto. Né? Aí de lá de Ouro Preto, aí eu me mudei para BH. Aí que entra ali a cantiga do outro, tal, do mestre, né? O mestre, como é, né? Nelsinho? Do Mão Branca, que ele cantou e tal. Então, e aí, esse período dos anos 80, no começo, foi quando eu vivi por aqui na região de BH, né? Saí do Ouro Preto, fiquei aqui em BH. E daqui aconteceu de eu procurar a capoeiragem de Belo Horizonte. O pessoal na época fazia roda na Praça da Liberdade, que tinha a feira de artesanato lá, fazia uma outra roda na Praça 7 e um terceiro local era em frente à rodoviária, lá embaixo, na avenida, no começo ou final da avenida, né? É Afonso Pena, né, que fala? Então, fazíamos uma roda fazíamos nesses 3 locais. E foi aí que eu conheci daqui de Belo Horizonte, os mais antigos, que é o Dunga. Aí tem um outro que a gente chamava ele de Negão, mestre Negão Zumba. Aí ele falava, não, eu sou negãozão porque eu sou grande, porque negão é qualquer um, eu sou grande, eu sou negãozão e tal. Isso era coisa pessoal, né? Ele falava isso, né? E aí eu tenho o Boca, que hoje é o mestre Boca. Aí um outro chamado Chocolate, que hoje todo mundo mestre Chocolate, que falou Mão Branca, novinho ainda e tal. Como é que eu vou? São vários nomes, assim, tem um chamado Tigre. Quem mais? Esses são os mais emblemáticos. Agora era uma turma de gente, mas a gente faz, né, assim, tal. Mas assim, os mais, como é que eu vou falar? Que estão aqui aflorados são esses nomes aí, né? O que acontecia era o seguinte, assim, o comportamento, que a gente no outro viés fala que é o comportamento humano, que é essa coisa de que na coisa do intelecto a gente chama de bairrismo, regionalismo e outros ismos, né? Então, aí aqui nas rodas que a gente organizava, que a gente realizava, vamos dizer assim, aí tinha a confraternização, tinha a coisa que a gente fala do lúdico, e a amabilidade era como uma família e tal, mas tinha uma disputa que é próprio de animais, e nós também, seres humanos, animais. Aí, como eu não era daqui, aí, como é que eu vou falar? As situações se davam diferentemente. Assim, de vez em quando, até em termos de agressividade, que houve até necessidade, como a gente fala no português rasgado, ter que trocar porrada para poder se firmar o nome e ser pelo menos considerado, não fala nem respeitado, né? Porque aí seria intimidar os outros, mas pelo menos considerado. Aí houve essa necessidade. Então as coisas, todas elas amalgamadas, entrelaçadas, entendeu? Há um momento de alegria ao extremo, de coisa, aquela, sabe, muito amor para dar, e outra hora pancadaria. Infelizmente acontecia assim. Aí por isso que está na roda de bamba, não sei o que, Paulo Brás também estava lá, porque numa das questões que foi preciso chegar via de fato, foi com esse que eu falei que era o Zumba, a gente chamava de Negão, ele falava que era Negãozão, Márcio Alexandre, o nome dele. E aí ele era maior do que, assim, no meu caso, no caso, maior do que eu. E aí houve, assim, um confronto e tal. E aí isso ficou, como falou já a palavra impactante, né? Impactou bastante, porque ele grandão em relação ao meu físico, né, o físico dele, e ele tinha um procedimento de intimidar o pessoal menos
com compreensão física do que ele, né? A pessoa daqui mesmo de BH. Aí a pessoa, quando ele estava na roda jogando, aí alguém evitava até entrar porque, sabe, assim, e tal. E aí aconteceu de eu tendo menos massa, né, e tal, e aí não me dei mal no confronto, e isso causou uma impressão, causou admiração e, entre aspas, libertou a galera que tinha receio de jogar com ele, porque ele falou, não, se o Paulo Braz é magrinho, pô, ele conseguiu, então aí pronto, aí sabe, aconteceu isso. Por isso que e tem o senhor que é chamado Nego Ativo, acho que é isso, Nego Ativo, não tem aqui? Então, ele tem um livro, um livro dele, não sei se ele escreveu mais, tá, mas um dos livros dele tem o texto que narra isso. Como é que eu falo? Como é que eu posso falar? Essa é o que eu falei no feminino. Esse confronto, exatamente. Só que aí, como eu falei no barrismo e regionalismo e outros ismos, aí no texto lá, aí no final tá que a casa ganhou, ou seja, como eu era de fora, né, e sou até hoje e tal, aí tá como se o Márcio Alexandre tivesse ganho o confronto e foi ao contrário. Por isso que causou a admiração que eu falei e libertou os outros, porque, sabe, vamos dizer assim, né, eu não me dei mal, vamos dizer assim, que era por lógica, né, o negócio que a gente falou, Fortão e o outro, né, assim, aí foi assim, aí mais só que lá no final, aí, certo, aí tá lá, eu li, assim, mas deixa quieto, né, assim, tantas coisas assim que na vida que são assim, né. Até o colonizador não fazia isso, ele não conta a história dele, o outro, né, assim, sempre assim, né, falou, pode falar. Estão consertando agora. Uhum. Paulo Braz, o que o senhor acha assim? Como eu falei que eu fiquei muitos anos, como é que eu vou falar, na situação dos shows, das coisas do palco e tal. Aí, quando a gente joga capoeira no palco, aí a pessoa joga para maravilhar a plateia, certo? É diferente de você jogar dentro da escola, na academia, que aí é um jogo de estudo, certo? Aprendizado, percepção, não sei o que, tal, aquela coisa tática, né? Quando você joga na roda na rua, uma roda, né, que a gente fala livre, aí é o jogo como é que eu falo, da malícia, entendeu? Da esperteza, como é que eu vou falar? Tem a coisa do estudar, tem a coisa do querer camuflar, uma série de, né, assim, é um jogo, né? Então, aí, no meu caso, eu sempre, a predominância, ou seja, o que predominou mais em mim, a maneira, como o senhor está me perguntando, é essa maneira do que a gente chama o lúdico, de jogar bonito. Essa que foi sempre a preocupação. Inclusive, hoje está no YouTube, tem um jogo do Paulo Brasa com o mestre Cobra Mansa e tem o Paulo Brasa com o mestre Angolinha. Aí com o Angolinha, é isso que eu estou falando agora, narrando, está melhor do que no jogo com Cobra Mansa, porque tem a brincadeira, tem, sabe, uma coisa, né, que a gente fala assim, que é bem de nós brasileiros, ou do povo brasileiro, que é um jeito assim, moleque, meio malandreado, meio coisa e tal, mas assim, na boa, né? Não é um malandro o outro, mas uma coisa assim, né, que é da latina, né, que é não sei o quê, que a gente acha que o estrangeiro não tem, pelo menos tanto quanto nós temos, né, não tem isso. Então, aí meu jeito era mais para essa coisa aí, do jogar bonito. No meu caso, quando eu entrava na roda, aí tinha também a hora do sério, porque tem um limite em cada um de nós, né? Se for preciso, aí você também, né? O mesmo pé que dança um samba, até uma letra de música que fala isso também, se for preciso, vai à luta, né? Não sei o que e tal. Você tem uma, né? Mas se for preciso, a hora do sério, aí a outra coisa aflora, né? É mais ou menos por aí. Não, isso é uma coisa, como a gente fala,
Não, assim, não de pedir verbalmente, sei que, mas mentalmente, ou de sentir, no seu, sei lá, qual que é o sensitivo, não sei, no interior, né? É uma coisa particular, né, de cada um e tal. Mas assim, aí, dependendo de como a pessoa esteja, o estado emocional, aí dependendo também da condição física que tem, você pode estar cansado, pode não estar bem alimentado, pode, entendeu? Pode estar com raiva ou não estar com raiva, e precisa reagir porque a situação se apresentou, mas você não estava preparado para brigar, porque você está assim, por exemplo, está todo alegre no lúdico que você quer, aí a coisa virou clima. Pô, aí você não está com bronca nenhuma e tal, como é que vai reagir na agressividade máxima que possa, vamos dizer assim. Aí, sabe, tem várias nuances, tem assim que se apresentam, aí depende. Agora, essa da proteção, isso aí é até instintivo, é espontâneo, não sei o que, claro, tem que, certo, se apegar com alguma coisa, alguma força transcendental, não sei, assim, eu falo assim, plano astral superior, né? Então, aí tinha isso. Aí, por exemplo, aí vou colocar no plano físico. Aí no meu caso, assim, quando aparecia a situação, aí eu me sentia em casa, aí o que nós chamamos de medo, podia ser até que sentisse, mas bem menos do que a disposição ou a predisposição para resolver, ou tentar resolver, né? Comigo acontecia assim. Eu sou do signo de Áries, eu sou ariano, né? Então, e aí tá nessas coisas que chama genetriologia, não sei o que é o estudo do que a gente chama horóscopo, né? Aí tá que o pessoal ariano é assim, pro lado mais do intelecto, e também a postura e o comportamento que é agressivo. Ariano, pela própria natureza, é agressivo. Aí nesses momentos, aí o que acontecia era o lance acontecia, sabe? Ao invés de fugir, aí você desce no que desce, né? Assim, sei lá, mais ou menos assim. Comigo era assim, né? Mais ou menos isso, nessa hora. E aí o senhor falou, aí claro que já estava. Isso antes do embate, já estava o pedido lá de proteção, o desejo e a necessidade, né? Também, necessitamos. Né? No período, não havia o questionamento como existe hoje no viés da síndrome da divisão. No caso, Angola e regional, e agora já tem um outro termo que é a capoeira contemporânea. Sim. Aí naquele período, assim, o conceito nosso era o seguinte, por exemplo, quem jogava, a gente falava embaixo, que é essa coisa que alguém chamou de coreografia animalesca, que é o que a gente faz sem muitas coisas dos outros animais, ou quase tudo, né? Então, aí angoleiro, não tinha essa coisa todo mundo jogava Angola. Aí o pessoal que veio da escola, né, alguns capoeiristas da escola do Mestre Bimba, que formatou lá a capoeira regional, que é a mesma capoeira, com introdução de outras de práticas, por exemplo, de movimentos, né? Golpes de luz, não sei o que e tal, e defesa de ataque e tal, de outras modalidades. O Mestre Bimba fez essa mescla, essa salada e tal. E a maneira de jogar é mais em pé, porque o intuito dele foi assim, dosar a capoeira para que ela ficasse mais eficiente para lutar em ringue, como acontece hoje a capoeira no MMA. Hoje, então, o Mestre Bimba foi visionário, ele já queria isso naquele período e fez a mudança, a transformação dele lá, para que a capoeira chegasse, tivesse a eficiência, né, a eficácia, qualquer coisa assim, né, para a luta, como está hoje no MMA. É mais ou menos aí. E aí começou a discussão, qual que era melhor, qual que era pior, qual que era não sei o que e tal. Aí, assim, né, na superficial, tinha assim, o pessoal da regional, que tinha mais a conotação de luta, aí considerava a capoeira, digamos, quase em geral, como dança, não era luta. Essa aí que foi a coisa da ruptura, da rachadura, foi por causa entendeu? A concepção, a conotação e tal. Não, o que vocês fazem é dança, entendeu? Não é luta. Aí o que acontece com a Angola é que ela é uma dança,
vamos dizer assim, a plástica e tal, e que tem o aspecto luta camuflado. Quando é preciso, aí você não vai ficar dançando nem fazendo, digamos assim, como eu falo, os shows que uma gente fazia no palco, não sei o que. Aí certo? É outro instante, outro momento. Essa aqui é a diferença vamos dizer, a diferença não. Como é que fala? Era assim que começou a questão, né, entre essa capoeira, que todo mundo fazia uma capoeira só, resumindo, até o senhor Mestre Bimba. Aí ele fez essa, né, a fusão, né, e aí colocou lá o nome de regional porque era a prática daquela região, né, e claro, e aí depois o termo, né, tá hoje até a nível global, não sei como é que está, né, mais ou menos por aí. Não, Ouro Preto não. Aí, depois, assim, Rio de Janeiro. Como é que eu vou falar? Rio de Janeiro, aí participei lá de alguns eventos, algumas filmagens e tal. E depois aconteceu de eu conhecer uma moça que depois se tornou a mãe de um filho que eu tenho, lá no Rio de Janeiro, e ela é do Mato Grosso. Da área Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí eu estava lá no que a gente chama, né, considerado meio artístico. Então, e aí aconteceu de ela engravidar e tal, e aí surgiu, né, um filho que eu tenho, e ela entendeu de não criar o garoto lá no Rio de Janeiro, porque ela já achava o Rio de Janeiro violento, naquele período, e não tanto quanto hoje, né? Assim, mas já era, e ela, como ela era, né, do interior do Brasil, vamos dizer assim, aí não quis, aí eu saí lá do Rio de Janeiro e fui viver no Mato Grosso. Aí, como é que eu falo, o período dos anos 80, foi, entendeu, saindo daqui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para a região do Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aí vivi por lá. Aí eu tinha como é que eu vou falar? Uma atitude minha que era fazer parte do que nós chamávamos na época movimento negro, com a pretensão, né, de sair da alienação para a conscientização, para a autoestima, para não sei o quê, para lá e tal. E aí eu assim, passei a fazer parte, né, dos núcleos lá na cidade e fazer, ou seja, nas periferias de lá, a prática da capoeira, mas não foi tanto quanto não vingou, não, porque assim, o jeitão da cultura local, ou a maneira de ser, aí o pessoal mais para a cultura do lado indígena, né, assim tal. E aí essa coisa que hoje fala assim, de origem afrodescendente, aí lá tem, mas bem menos, bem, sabe, assim, não, aí não enganchou muito não, lá, quando eu fiquei lá no Mato Grosso. Ah, tá, isso é legal. Daqui assim, ó, por exemplo, o Despertar foi no começo da virada, como eu falei, dos 70 dos anos 60 para 70. Por exemplo, no Rio de Janeiro, mais ou menos 71, começou lá nos cinemas da cidade passar filmes que mostravam nós, negros, como protagonistas, que eram os filmes da luta dos blacks lá dos Estados Unidos, dos norte-americanos, os blacks, né, os Estados norte-americanos, que aí da luta deles, Black Power e tal, e mais a coisa das Panteras Negras e tal, e nós não conhecíamos isso, nós no papel de protagonistas. Então aí essa situação dos filmes, da luta deles lá, aí mexeu com nós, assanhou a galera toda, sabe, criolada toda, como lá falava, muito crioulo. Então, e aí ali foi o meu começo, assim, totalmente alienado, da família minha, assim, sem instrução, não sei o que e tal, e aí não teve condições de me estimular, né, para aprendizado, esse a nível assim, do que a gente fala intelectual, intelecto e tal. E aí
mesmo lá no Rio de Janeiro, aí começaram a surgir vários núcleos ou seja, núcleos de estudos, né, para estudar toda a temática do que se deu aqui no período de escravidão do Brasil, dos anos todos e tal, e reatar laços com o continente africano, com as coisas de África, porque no pós-escravatura aqui houve um movimento contra, que era de apagar, cortar o elo, né, dessa coisa de nós, do que nós chamamos de sistema, né, e como é que eu vou falar? E houve um distanciamento, porque as pessoas mesmo de origem, fala afro, né, também se comportaram do jeito que a elite queria, do jeito que o poder quis, vamos dizer assim, né? E aí depois, nesse período para cá, nós começamos a retomar, né? Então, assim, aí eu comecei cedo, a vida me apresentou isso cedo, né? E aí, o que aconteceu? Falando de resultado, quando eu cheguei aqui, para o final da década de 70, aqui em Minas Gerais, em Ouro Preto, aí eu vim para cá sem o propósito de realizar ou de fazer o que foi feito. Eu estava com o propósito de conhecer o barroco mineiro, conhecer a cultura mineira. Outra situação, lá no Rio de Janeiro, eu via sempre as pessoas falarem assim, lá em Minas não tem miséria, lá em Minas Gerais não tem miséria. Aí quem era daqui, morava lá, coisa parecida assim, falava isso. Aí tinha gente de lá que vinha aqui e voltava com a mesma conversa. Aí mexeu comigo, falei, pô, eu quero conhecer esse lugar que não tem miséria, né, e tal. Aí juntou isso, o interesse, porque na época estava em moda tudo que se referia a Ouro Preto. Aí eu apareci aqui na condição daquela coisa que a gente chama filosofia hippie, tá? De mochila nas costas, que era o que a gente chamava, eu considerava e era, né? Viajar sem grana, sem dinheiro e tal. E aí eu cheguei a Ouro Preto assim, entendeu? E aconteceu de eu ficar, como é que eu vou dizer assim, na condição do artesão esse que viaja sem ter chega no local sem condições de se hospedar, sem condições de morar, porque ele também está até de passagem, pode ficar muito tempo, pouco tempo, pode ficar muito, trabalho, e a vida é que rege isso aí. Aí no meu caso aconteceu, eu estava assim à deriva, no bom sentido, e aconteceu um reencontro com um senhor chamado Lua, que é lá de Salvador, Lua Arrasta hoje, por causa do... Né? Então, aí ele fazendo parte de um grupo de teatro, a gente se reencontrou e ele ficou sugerindo a mim que eu fizesse um trabalho em Ouro Preto. Aí eu falei, não, mas eu estou na estrada, estou na BR, eu não estou com condições de assumir responsabilidade, não. Pô, tem nem onde dormir, nem onde comer, nem nada e tal. Aí tanto insistiu que acabou me convencendo. Então, aí eu só resumi. Então, aí aconteceu de alguns estudantes da Escola de Minas entenderem que dentro da universidade precisava ter cultura de base. E aí eles ficaram forçando barra para que tivesse a capoeira lá dentro, no espaço, né, assim, com tatame, com tudo, que era... existia lá a prática do judô, que era um senhor chamado Ratão, não sei o que. Aí falou, não, mas vai ter que abrir espaço aí para a capoeira também. Aí o trabalho foi iniciado assim, entendeu? E do movimento negro, eu comecei lá, aqui em Ouro Preto, a falar, a conversa, o discurso, né, do que eu já fazia, né, antes lá no Rio de Janeiro. E aí aconteceu de a coisa se propagar um pouco, né, e tal, e depois alguém de lá da Escola de Minas colocou meu nome para participar de um evento lá na Serra da Barriga, que é o local onde houve o Quilombo dos Palmares, lá em Alagoas, né? Tem um local chamado lá... tem o nome do rio lá, depois eu lembro. Então, colocou meu nome lá e posteriormente, aí eu viajei para representar, né, aqui a Escola de Minas, a coisa do movimento negro, não como está hoje, depois das cotas e tal, aí uma coisa assim, meio embrião, né? E eu fui
e participei dos eventos, depois regressei. E depois a coisa tomou corpo e hoje eu tenho o status de ter trazido a capoeira e o discurso do movimento negro para Ouro Preto. Aí, inclusive está na Câmara dos Vereadores, eles me concederam lá o título de cidadão honorário ouro-pretano e está esses 2 registros, a capoeira e o precursor do movimento negro em Ouro Preto. Olha a pompa, assim, cara. É mais ou menos por aí. A vivência foi essa aí. E aí eu na condição de autodidata, né? Como eu falei, família sem condições e tal. E aí, assim, eu ia, assim, por exemplo, eu frequentava reuniões semanais e tal, de alguns núcleos, né, com esse discurso, grupos de estudo e tal, e aprendia e ia praticar no cotidiano, no dia a dia, onde eu tivesse. E aí, entendeu? Arrumei N problemas, num local era considerado polêmico, né, no local cult. Aí na galera é problemático, né, assim, as 2 coisas ao mesmo tempo, porque, entendeu? Aí aconteceu. Por que acontecia isso? Hã? Por que acontecia isso? Como reação, porque reação porque as pessoas em geral não discutiam, né? Ou seja, quem colocava a questão de a quem interessava mais era nós, os chamados, hoje está, né, assim como clichê, afrodescendentes, por causa do processo de escravatura, de escravidão que nossos antepassados, nossos ancestrais e nosso pessoal sofreu. E aí a gente, com a necessidade de levantar a cabeça, assim, de se sentir bem sendo negro, ou negra, ou preto, ou preta, ou como aqui no caso do Brasil, né, tem o mestiço, tem o sarará, tem não sei o quê, aí tem o que se sente mais negro do que do lado branco. Tem essa coisa toda como fruto, consequência da miscigenação, né, do que se deu no contexto social brasileiro, né, desde lá do período colonial e imperial, e hoje vai se dar sempre, porque, né, assim, essa coisa aqui é bem do, como é que eu vou falar? Do viver entre pessoas. Aí essa coisa da aparência, de não sei o quê, das características externas, não sei o quê, isso aí é questão social, como é que eu vou falar? Assim, do sentido de cada um, né? É mais ou menos por aí. A minha postura, né, causou, assim, reações, inclusive aconteceu várias, né, assim, no sentido assim, de depois eu ter sido até considerado ou acusado, né, de ter levado ou trazido, né, o racismo para Ouro Preto, porque tinha pessoal estudantil, tinha um jornalzinho deles, o DCE, né, que é Diretório Central. E aí alguns simpatizantes, meu pessoal que forçou barra lá para ter a capoeira lá dentro e tal, aí falou, você pode escrever aí o que você quiser, deixa aí né, esses pensamentos, as coisas, que a gente, né, coloca lá. E aí fizeram isso, uns 4, como é que a gente fala assim? Jornalzinho? Isso, exato. E aí eu coloquei as questões, e aí colocava as questões, e como é que eu vou falar? E aí causou reação, né? Causa reações várias, né? Aí, no extremo, aí eu fui acusado de estar trazendo problema para o Ouro Preto, ou ter levado problema para o Ouro Preto, porque as pessoas lá viviam sem esses questionamentos. Foi mais ou menos por aí, entendeu? Esse foi agora que causou, entendeu? Causou. Inclusive, por exemplo, detalhe, alguns estudantes faziam aula comigo, né? E aí, num dos artigos que eu escrevi, aí, eu não sei se eu tive a felicidade ou a infelicidade e tal, aí eu coloquei lá, assim, uma das frases. Os estudantes são os filhos dos exploradores e futuros exploradores, porque é onde que eles se estabeleçam depois de formados, tal, serão chefes, dirigentes, patrões, blá, blá, desses mesmos, né? Aí o cara falou, bicho, meu pai não tem nada, meu pai tem um pedacinho de terra, nada, você colocou aqui, meu pai é explorador, e eu não falei do pai dele, eu falei assim, coisa, entendeu? Ele fala genérica, né? Assim, eu joguei no ar, né? Aí sim. Então, esse é só um dos detalhes, né?
E mais, assim, ameaças, assim, verbais, né? Assim, por exemplo, aí tinha o bandejão. Aí, o restaurante, né? E eu não era estudante lá na universidade, mas eu podia comer como qualquer pessoa e tal, e pagar e tal. E aí eu entrava... aqui em BH tinha reuniões semanais do MNU, que é Movimento Negro Unificado. E eu saía de Ouro Preto, aí vinha as reuniões aqui, e depois o que eu aprendi aqui, parte eu aplicava lá, entendeu? E aí uma das vezes eu peguei panfletos, não sei o que, tal, e coloquei na parede onde a gente formava a fila para poder pegar o rango, né, com a bandeja e tal. E aí coloquei os panfletos lá, aí no outro dia, aí alguém tinha escrito em cima, assim, a caneta e tal, né? Como é assim? Numa das vezes estava assim, negro é o animal que mais se parece com gente, até fala. Isso. Aí mais no outro panfleto na frente estava assim, ó, a África é grande, tchau. Entendeu? Assim, aí, reações assim, entendeu? E na rua, aí uma vez eu vi, ó, foi aquele filho da puta ali, ó, que trouxe o racismo para Ouro Preto. Aí eu passei, sabe, eu vi de mercador, que eu não ia, pô, voltar para arrumar questão e tal, ainda mais porque tem a palavra chamada alienígena, né? Você que é o estrangeiro, aí você que é, no caso, o frágil, se o pessoal se reunir e quiser te pegar, quiser te expulsar. Então, daí eu, né, em várias situações, eu não reagi, entendeu? Mais ou menos por aí. Como é que eu fui? Ah, não, da capoeira, assim, não foi, a situação foi tão, como falar, conflitante, confusa e tal, como esse lado do discurso da militância, eu sei que é do movimento negro, da coisa política, do viés político. Não, com a capoeira não. Era assim até como como uma coisa que as pessoas estavam precisando, necessitando, ou coisa parecida, ou, sabe, como eu falei, reatar laços com o continente africano, aí até inconscientemente, pô, assim, sabe, qualquer coisa, né, que seja de origem, ou seja, afro, né? Aí a pessoa se sente atraída, sensibilizada, eu não sei como é que eu posso falar isso. Entendeu? Da capoeira foi tudo bem, aspas, né? Assim, teve dificuldades, né? Como é que eu vou falar? A nível de carências básicas, sabe como é que é? Assim, mais ou menos por aí. Faltando as coisas, faltando tudo. Não era como hoje, que tá, né? Tem assim os editais, aí estão, sabe, assim, a gente está tendo uma condição melhor em termos de existência, né? De viver o dia a dia, o cotidiano e tal. Não, assim, então tá, também é legal. Assim, por exemplo, naquele período não estava como hoje, assim, falar a palavra formatado, formato de grupo, né? Como hoje, qual o grupo, sei que o grupo, sei que tem até grupo, assim, grupos, tem, né, mestres que tem grupos aqui, tem um grupo São Paulo, tem um grupo na França, tem outro sei que tal, extensão, né, então, no período o grupo era o pessoal que treinava com cada um. Entendeu? Esse que era o grupo. O grupo do Paulo Braz, o grupo do Damião e tal, mas não instituído, sabe? A nível documental, a nível não sei o que, não era assim não. Entendeu? Assim, ó, por exemplo, a da academia do fulano lá, do Mestre Boca, ou do Mestre Nelsinho, Nelsinho? Então, aí o grupo era o pessoal do Mestre Nelsinho, o grupo do Mestre Nelsinho, mas não hoje como está institucionalizado o grupo, né? Qual é o nome do seu grupo? Você começou a formar o seu grupo quando? Quanto tempo tem? Como esse aqui. Esse aqui tem 40 anos, Damião, né? Assim, que ele começou e depois ficou, como eu falei, constituído como está hoje, né? Assim, a coisa formal, é isso que eu quero dizer. Aí naquele período era mais assim, espontânea, é isso que eu quero dizer. A vida me trouxe de volta agora, há 6 anos atrás, para contar o histórico daquele período, para ficar como legado,
né, que é assim, que foi aconteceu de um senhor chamado Cobra Mansa, mestre Cobra Mansa, ter me cobrado eu voltar a Ouro Preto para poder contar como o trabalho foi, né, realizado, para poder ficar e para, né, a quem interessar possa, né, mais ou menos por aí. Aí desse período que eu falei, do grupo desse aqui, esse não esse aqui é o Damião, é um camarada que aprendeu com nós, né, naquele período, e como é que eu vou falar? Quando a vida me retirou daqui da região, aí ele deu início a um trabalho lá em Mariana, entendeu? Aí esse grupo é o Salufano, é o Mestre Damião, não é Paulo Brada não, entendeu? Assim, eu não formei um grupo. No período meu, o grupo era as pessoas que treinavam lá na chamada academia, que era o espaço lá da Escola de Minas. Hoje a gente fala mais o FOP, né? Mas no período a gente falava, no coloquial era mais Escola de Minas. Do Quilombo, do Cobra Mansa, fala em Valença, lá no interior da Bahia, né? Então, Você passou um tempo. lá passei, fiquei 1 ano e 13 meses, uns 15 meses fiquei por lá. E como é que foi fazer a capoeira? Não, não foi não, assim, foi exatamente outra, foi uma outra situação. Por exemplo, eu fiquei lá uns 15 meses e tal. Aconteceu de antes da minha ida para o, como é que eu falar, lá para o Quilombo, né, Cobra Mansa, o que a vida estava fazendo comigo era de eu estar numa condição assim, de estado emocional, de não querer estar no meio desse universo particular, né, da capoeira, da capoeiragem e tal, por causa do que eu não tinha, como fala, sido bem sucedido, como o Cobra Mansa foi, o Jurandir, mestre Jurandir, e outros, né, foram e são, né, estão bem. Aí como não aconteceu comigo, e aí houve o que a gente chama de desânimos, né, assim, né, falta de interesse, ou diminui o interesse e tal, e eu estava vivendo assim, assim, lá na Lapa, no Rio de Janeiro, fazendo performance na rua, coisa livre, como aquela coisa, não teve, assim, na época tinha o break, aí tinha não sei o que e tal, aí eu fazia dança reggae lá na Lapa, fazia as coisas de rua, né? O pessoal fala artista de rua. E só que aí estava lá num local que aí predomina ainda, que na antiga chamava boemia, né? A Lapa ainda tem essa coisa e tal, e o pessoal entendeu que eu estava perdido lá naquele meio, não sei o que e tal, e aí entendeu de me resgatar. Esse foi o consenso. Aí o Cobra Mansa foi a pessoa que foi lá, né, e me buscar lá na Lapa. As pessoas falaram, não, tem que tirar o Paulo Brasa de lá. Na intimidade, o Paulo Brasa tem que ficar falando mestre, eles não falavam assim. O Paulo Brasa estava na Lapa, está perdido lá, tá, porra, assim, na loucura. Aí, assim, trazer ele para o Quilombo, ou levar ele para o Quilombo, não sei o que e tal. E o Cobra Mansa foi lá, formulou convite e tal. E aí houve uma relutância um pouco da minha parte e tal, aí eu acabei, né, aceitando e tal, e aí compareci por lá, fiquei até 2014 lá. Aí fiquei 15 meses, né, então mais ou menos isso aí. Um mês antes, ou 2 desses 15 meses que eu fiquei lá, aí foi lá, me comprou passagem no avião, inclusive viemos juntos, só que ele veio no avião, isso lá para Salvador, né? De Salvador aí atravessa lá a Bahia, né? A coisa lá para o outro lado, para a ilha, né? E assim, fomos juntos e tal. E aí lá não houve negócio da capoeira não, lá o que aconteceu no meu caso foi um contato, a coisa mais com como é que eu vou dizer assim, uma vivência de aprender a viver com um comportamento menos consumista, que foi o propósito, ou é ainda, lá do Quilombo, né? Como aquela coisa da Austrália, ou de toda quem se preocupa com a coisa do meio ambiente, da coisa ambiental, essa que foi a coisa. Então lá
A capoeira foi o que eu fiz menos lá. O que eu fazia em termos de capoeira, lá no período que eu fui lá no Quilombo, era conversar com ele sobre o passado, sobre não sei o que e tal, porque ele é da minha turma de capoeira, dessa capoeira, né? Lá do Duque de Caxias, que inclusive nós comemoramos 50 anos da fundação da Roda lá de Caxias, isso o ano passado nós comemoramos. A Cobra Mansa é um dos, né? São vários. E aí lá no Quilombo foi mais o aprendizado da coisa, essa que, da preocupação com o meio ambiente, é mais ou menos por aí. Aprender e praticar, né? Assim, porque lá o Quilombo tem essa... Bom, da Roda de Caxias, aconteceu de que vários praticantes de capoeira, ainda no início, né, de vida e como é que eu vou dizer? E de formação, de tudo, né, de crescimento como pessoa, de aprendizado e tal. E aí aconteceu espontaneamente da gente se conhecer e passar a praticar capoeira num local que a gente chamava academia, de um senhor chamado Mestre Barbosa. E havia os treinamentos, como sempre, né, durante a semana, e nos finais de semana a gente também espontaneamente queria fazer o que a gente fala assim, a brincadeira na praça ou na rua, ou se exibir, ou fazer demonstração, assim tal, sem a coisa descompromissada, a vadiação, né? Porque, por exemplo, na academia é um ambiente fechado, é uma outra coisa, né? Assim, então, é uma coisa como estudar em escola. E aí você na rua, aí a coisa era, né, mais solta. Então aí aconteceu o seguinte, sem a gente marcar nada, nem combinar e nem alguém propor, vamos começar a fazer, não sei o que, surgiu, a coisa foi, sabe, quando a gente viu, a gente já estava fazendo a roda, entendeu, na pracinha, lá no centro da cidade do Duque de Caxias, né? Então, e no período que eu falei, que ainda não existia a graduação, que as coisas, né, pelo menos em termos, né, formais, né? Era roda de Angola, porque aí, assim, pronto, falar assim, era de Angola, predominava o jogo que eu falei, né, que jogava embaixo, tal, aquela coisa da brincadeira e tal. Aí de vez em quando aparecia gente com um jogo, a maneira diferente, e também participava. Aí dava desencontro, dava sei que, ou então, assim, como querer se adequar. Por exemplo, aí quem jogava Angola, aí tentar jogar mais ou menos no estilo do outro, no jeitão do outro, ou o outro tentar jogar no estilo do que estava ali, sabe, com mais presença. Por exemplo, estava mais a Angola, mais o jogo no chão. Aí alguns até faziam um esforço para jogar como o pessoal estava jogando, como a maioria estava jogando, né? E podia acontecer também ao contrário. E a gente, assim, o jogo é mais em pé, então aí vamos jogar mais, entendeu? Do jeito que se apresentava. Era mais ou menos assim, entendeu? Aí acontecia de tudo. Não era assim, era legal, como eu falei daqui, entendeu, de BH, e também de vez em quando acontecia confusões, né, agressões, coisas assim, de competições, sabe, de um com o outro, né, por vários, né, ou por antipatia, ou por qualquer coisa parecida, né, o desafio, né, e acontecia que também era no período ainda do que houve, né, período da ditadura, repressão, não sei o quê. Aí houveram algumas vezes que a roda foi interrompida, foi né, parada, terminada, por causa não, a presença da polícia mandando e ordenando e tal, para com a palhaçada. Numa das vezes levaram os instrumentos todos, levaram pandeiro, tabaco, berimbau, não sei o que e tal. Aí eu já tinha 20 e poucos anos e eu fui argumentar,
né, a praça é pública, não sei o que, tal, tal, mas aí mandou calar a boca e pegou os instrumentos, jogou em cima da caminhonete, levou embora e tal. Mas a gente continuava, né? Na semana seguinte a gente estava lá, né, de novo. Agora a relação entre nós era assim, uns momentos legais e outros momentos também de confusão, entendeu? Assim, por exemplo, assim, aparecia entendia de, como é que eu vou dizer assim? Intimidar, né? Intimidar. E aí a reação, né? Ação, reação, não sei o quê. Aconteceu tudo assim também como a daqui, mais ou menos isso, não é? E a gente tinha o anseio de que a capoeira se desenvolvesse, que não sei o quê, tal, e que fosse para frente, porque a gente assim sempre tinha sido assim, você lutar contra a própria família, mais o que a gente chama de sociedade, e mais a polícia, e mais todo o contexto social, porque era considerada coisa de vagabundo, coisa de não sei o quê, e tal. Então a gente ansiava que acontecesse alguma coisa boa, né, para que a gente saísse daquela situação. Isso é uma coisa assim, ainda sem uma consciência política, sem nada, um desejo, entendeu? A gente sentia isso, entendeu? Aí quando começou assim, primeiro o negócio a procura para como é que ia ser a graduação. Vai ser faixa, vai ser lenço, vai ser fita, vai ser, como é que eu vou falar? Corda, várias sugestões. Aí acabou sendo o que hoje chama, né, o cordel, né, o lance a corda, né? Aí as cores. Aí também outra discussão tamanha. Até hoje ainda existe. Tem uns núcleos com umas determinadas cores, como, né, assim, uma coisa considerar a graduação daquela escola. E em outra escola são outras cores, são não sei o quê. Não é assim padronizado como, por exemplo, faixa preta em qualquer lugar. Roxa é roxa, marrom é marrom, né? Na capoeira ainda não é assim não. Ainda tá, sabe, a coisa tá... Na parte musical é assim, lance do cantar, né? E, por exemplo, do lado da instrumental as coisas dos tambores, a percussão, né? Porque como é onde, assim, em mim a coisa, sabe, assim, como é que eu vou falar? Se torna até fácil, né? Eu estou falando isso porque o Caetano Veloso falou para mim, assim, uma frase, aí ele falou, as coisas saem fáceis de mim. Então, aí no meu caso, o que sai mais fácil, né, é a coisa da percussão, dos tambores e do cantar, né? E aí o cantar é com a vivência, né? E assim, a pessoa de tanto frequentar as rodas e tal, e aí todo mundo se expressa, e aí depois, como é que eu falo assim? E se apresenta as condições. Quem canta legal, né, mais ou menos. Aí quem não canta tão bem assim, eu tenho outro que canta melhor do que a maioria, não sei, que a situação é por aí. Aí eu falo assim, que a vida que nos mostra com o tempo, né? Assim, em termos de de um grupo, conviver, né? Assim, como eu falar, uma roda feita todas as semanas, todos os finais de semana, não sei o quê. Aí 1 ano, 2 anos, não sei o quê, aí todo mundo já se expressou, já não sei o quê, aí já dá pra gente se situar. Ó, aquele ali ele canta demais, o cara canta pra cacete, desculpa o palavrão, né, e tal. E aí o outro, assim, quer cantar igual, mas aí não consegue, como nas outras práticas também e tal. Aí no meu caso, assim, que a coisa flui mais, o que sai mais fácil, é o cantar e tocar a percussão, né, os tambores. Eu vou cantar uma coisa que saiu de mim, né, da minha, né, não sei, e tal. Porque tem assim, em termos de quantidade, né, tal, o que foi aprendido durante a trajetória, né? E a maior parte das coisas que a gente canta é do que chama de domínio público, assimilado, internalizado, interiorizado, não sei o que e tal. E tem o que na música popular, na MPB, chama, né, compositor, não sei o que e tal. E aí, em alguns capoeiristas, né, assim, algumas coisas alguém... As cantigas, como a gente fala, o pessoal fala música, mas as cantigas, as quadrinhas, aí saiu, cada um dos mais antigos tem umas 3 ou 4 ou 5 ou mais né, que saiu dele, não é nem que eu compus, né, assim, entendeu? Mas que saiu, né, pode ser então, assim, né? Mas seria maravilhoso, uma cantiga sua. Então tá. Então vamos lá.
Vai. Yeah. Capoeira não é caipora. Capoeira não é caipora. Capoeira não é caipora. Capu não é. Não é caipora. Capu não é. Não é caipora. Capoeira não é caipora. Capoeira não é caipora. Capoeira não é caipora, capu não é. 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 Não é caipora. É. Aí uma outra. Tá? Quando joga, joga, joga pra cima de mim. Joga a capoeira, porque eu ainda não vi. Joga, joga, joga pra cima de mim. Joga a capoeira, porque eu ainda não vi. Sou do século 21. Sou do século 21. Sou do século 21, meu amor, minha mãe, Maria. Ê, camará. Ê, camará. Diante da era de Cristo. Diante da era de Cristo. Diante da era de Cristo e Jesus no Monte das Oliveiras. Ê, camará. Ê, camará. Ê, camará. Aí. Jogador, jogador, jogador de capoeira. Jogador, jogador. Cuidado com a rasteira. Jogador, jogador, jogador de capoeira. Jogador, jogador. Essa luta é brasileira. Jogador, jogador, jogador de capoeira. Jogador, jogador, cuidado com a rasteira. Jogador, jogador. Dá licença, ê. Dá licença. O mais novo chegou na roda pedindo ao mais velho pra jogar. Dá licença, ê. Dá licença. O mais novo chegou na roda pedindo ao mais velho pra jogar. Dá licença, ê. Dá licença. O mais novo chegou na roda pedindo ao mais velho pra jogar. E vamos embora. E vamos embora, camará. E é hora, é hora, camarada. E volta do mundo, e volta do mundo, camarada. E que o mundo dá, e que o mundo dá, camarada. Aí são pedaços, assim, né? Sabe, assim, né, tópicos, né? São uns pedacinhos. Não é uma inteira, não. Essa aí que eu fiz, entendeu? Sim. É, vai. Muito bacana. O mestre, pegando pela palavra mestre, significa, até onde eu alcanço, né, minha concepção, o indivíduo, a pessoa, seja quem for, né, exercer bem
a prática a que ela se dedique, vamos dizer assim, no sentido de passar conhecimentos para outrem, né? Para outras pessoas, né? Então, aí o mestre, em síntese, é você fazer bem o que você faz, desempenhar bem a função. Esse é a concepção de mestre, né? Para mim, né? E como é que eu falo? No sentido de aprendizado, não, de ensino, e o outro na condição de aprendiz, e o que também ensina também aprende com quem tem uma troca, existe uma troca, não é só uma via, né, falando numa mão, tem, né, assim, na dinâmica, no processo, a pessoa também reaprende coisas e, né, tem uma, né, a palavra... Isso, né, exatamente, é assim, aí para mim é isso, né, assim, o mestre é essa condição, você exercer bem, né, o que você se propõe, seja no que for, no setor que for, né, aí eu até a nível assim, de conversa, de papo solto, né, de roda de conversa, aí eu falo, pô, existe mestre carpinteiro, mestre canoeiro, tem o mestre de obras, tem o mestre, né, assim, em vários setores, tem, sabe, o mestre sala, de escola de samba, tem no caso da capoeira, aí nesse caso, né, se for a capoeira, aí o mestre é você fazer bem o que, né, pronto, ou ensinar bem, ou praticar bem, ou se comportar bem, não sei, qualquer coisa, ou tentar passar da melhor forma ou maneira possível e tal, o que você se propõe a fazer, o que você aprendeu, né, e que possa passar para outras pessoas, né? É mais ou menos isso, a condição de mestre. Aí só que vem um complicador ou vários complicadores, que é o comportamento esse do que acontece ultimamente nas rodas da Praça da República, o lado da coisa, né, do confronto, da coisa, sabe, né, da agressividade, sei que tal, mas isso aí é outro viés, é outra coisa, né, assim, tal. Mas, assim, aí nessa, por exemplo, nas rodas que são feitas, ou que elas acontecem, como acontece na Praça da República, aí existe alguém que quer testar outro alguém para saber se ele é mestre mesmo ou se não é, mas aí isso aí já é uma coisa, já é confusão, coisa torpe, é outra história, que é assim, se ele é, como nas antigas, se ele é homem ou se ele não é homem, não sei quem entendeu, assim, tem essa coisa de comportamento de alguns, e aí tem assim, gente assim, quer testar o que tem o título de mestre, a graduação, né, de mestre, não sei o quê. Tem alguém até que nem está nesse estágio de ser graduado como mestre, por exemplo, um contramestre, ou professor, treinel, aí ele querer pegar o outro que está fala o título de mestre, no sentido, essa coisa entendeu? Sei lá, de competir, né, que é até sadio, ou desmoralizar, ou não sei o que, qualquer coisa parecida, entendeu? Assim, aí já é confuso, já é confusão, entendeu? Agora, para mim, é o que eu respondi antes, né? O que é o mestre, né? Fazer bem, desempenhar bem, é isso mais ou menos por aí. Isso, essa é ótima. Ah, então, pronto, essa tá... Ela chegou? Chegou. Oh, essa é legal, agora abriu clarão assim, ó. Exatamente, muito obrigado por essa. Então, aí aconteceu assim, como eu falei, espontâneo, quando a gente estava fazendo rodas na praça lá e tal, aí o pessoal começou a organizar o que hoje é a graduação. Aí também na parte instrumental, aí não havia uma organização como hoje. As coisas eram feitas assim, muito assim, falando no espontâneo, como é que eu vou dizer... E até em termos de qualidade, qualitativo, né, dos instrumentos, sabe, instrumento barato demais, precário, por exemplo, tambor, atabaque, aí a gente comprava em loja que vendia artigo para Umbanda, não é como esse de hoje, com acordoamento, ou acordoamento, não sei como é que fala, aí assim, que, sabe, assim, como é que eu vou falar, com a presença
assim, boa, não sei o que e tal. Aí, um pandeiro também, que a gente usava a palavra gíria, né? Fuleiro e tal. Aí as coisas foram se ajeitando, foram crescendo, entendeu? Junto com, certo, com tudo. E aí aconteceu o mais legal, que é como é que eu vou falar? O reconhecimento, ou o crescimento, ou a valorização, tudo junto da capoeira, da capoeiragem, né? Que deu no que está hoje, que primeira, assim, em termos oficiais, primeiro foi o senhor Gilberto Gil enquanto ministro, enquanto estava ministro, com a trupe dele lá, alçou, elevou, não sei o que, a capoeira a patrimônio cultural nacional, imaterial nacional, não sei o que e tal, né? Antes, comecei pelo meio, o senhor Getúlio Vargas, a pedido do senhor Mestre Bimba, retirou a capoeira da condição de criminalidade do Código Penal brasileiro, porque ela ficou quase 60 anos, ou 60, 50 e tal, caracterizada como crime no Código Penal do brasileiro. E o Mestre Bimba, no encontro com o senhor Getúlio Vargas, aí pediu para que a capoeira fosse implantada nas escolas, não sei o que e tal, como a educação física. Aí ele respondeu: esse favor eu não vou poder fazer ao senhor, mas vou fazer outro, que é retirar a capoeira da condição de, entendeu? Né? Criminalidade, não pode ser assim, né? Então, do Código Penal brasileiro. Aí depois o senhor Gilberto Gil. E aí, por último, a Unesco, com a capoeira, patrimônio cultural e material da humanidade, não sei o que e tal. Aí o sonho nosso e os desejos e anseios, não sei o que, a vida concedeu, foi, sabe? Tanto isso aqui também é ganho, e assim como resultado grandão. Certo, isso aqui porque em termos de que, como nós vivíamos, penúria, sabe, assim, bem, que eu falo, carências básicas, né, em todos os níveis, de alimentação, não sei o quê, de moradia, de comida, né, sabe, tudo precário. E aí hoje, assim, a coisa ganhou o mundo, tá? Inclusive eu lembro que alguns dos antigos deixaram dito que a capoeira é livre como o vento, entendeu? Aí ela ganhou o mundo, tá? Já foi, tá? Né? Só que a gente, mais ou menos assim, em termos numéricos, nós ficamos sabendo que ela estava em mais de 130, 150 países espalhados pelo mundo, né? Então já foi. Aí já não está mais a coisa a nível assim de região, né? É baiano, que é carioca, o paulista, ou coisa parecida. Não, a capoeira agora já está aí, né? É assim, global, né? Patrimônio lá tudo, mais ou menos isso aí. Então, e aí a coisa, por exemplo, a vida nos concedeu o que, né, assim, a satisfação, né? Inclusive, eu assim, traço um paralelo com o pessoal, no caso do futebol, que também surge alguns craques das periferias, não sei o quê, é mais ou menos uma vida sofrida e tal, igual dos capoeiras, né? E aí, quando joga no futebol, a carreira dando certo, aí pode ajudar a família, pode ser que, aí já é outro lance, né? E aí com a capoeira tem acontecido. Tem vários bem-sucedidos, como eu falei antes, e que aí, em termos de conforto, de coisa material, né, de bens materiais, não sei o que, melhorou, comparando com aqueles períodos de penúria, né? Então aí isso aconteceu. O desenvolver, o crescer, o não sei o que, como é que eu vou falar? Mais ou menos por aí. Aconteceu, deu certo, tá, né? E está dando certo, e aí daqui mais ainda, né? Para frente, mais melhorias. Aí tem a questão atual, assim, quem é mais preocupado com o que nós chamamos de tradição, né? E mais o outro que é um pouco futurista e tal, e que assim, sonha que a capoeira esteja nos Jogos Olímpicos ou nas Olimpíadas, não sei o quê. Aí o outro acha que não, que vai descaracterizar, se for para lá e não sei o quê e tal, né? Aí tem tem esse racha, né, assim, que não é tão assim definido, mas só opiniões, né? Uns, né, se comportam assim e outros mais para o lado que a capoeira vai para frente nesse sentido, né? Por exemplo, lá da Roda de Caxias, aí tem um senhor chamado Russo, mestre Russo, que aí ele se posicionou como zelador, né, da capoeiragem lá da Roda de Caxias, porque ele é mais preocupado com a tradição, né? Essa tradição desde sempre, sei que lá do Brasil, período colonial, imperial, não sei o que até agora. Aí tem outro que tem outra, por exemplo, eu, Paulo Braza. Aí eu sou propenso a
assim, e torcer para que as coisas continuem acontecendo como tem acontecido até agora, em termos do que eu chamo de ganhos, e eu sou para o lado da, que chama a frase tradição nova. Eu sou daqui para frente que as coisas continuem acontecendo, porque da tradição, como fala, antiga, aí eu tenho em mim que foram assim, mais situações trágicas do que situações boas, benéficas, não sei o que e tal. Aí eu, né, como eu participei também, sofri bastante também as faltas das coisas de tudo, né? Então aí hoje eu torço para que as coisas continuem, né, como está acontecendo, por exemplo, aqui. Isso aqui, aí continue, né? Continue assim. Aí eu sou da tradição nova. A opinião minha, né? Isso é a frase que eu li, não é minha, aí eu peguei para mim. Aí tem a tradição, a outra tradição. Do Brasil de antes eu não quero, porque os mais célebres, não sei o quê, a maioria deles assim, tiveram mortes trágicas, sabe como é que é? Não sei o quê, cadeia, perseguições, tal, são coisas que, que fala do lado baixo astral, né? Assim, uma coisa não boa. E aí eu sou mais propenso, eu prefiro, como as coisas estão acontecendo agora, né? Nesse momento histórico, né? Posso falar assim? Nesse momento histórico nosso. É mais ou menos isso. Yeah! Yeah. Adeus, adeus. Oi, boa viagem. Eu vou embora. Oi, boa viagem. Fique com Deus. Oi, boa viagem. E Nossa Senhora. Oi, boa viagem. Adeus. Ei, boa viagem. Eu vou me embora. Ei, boa viagem. Fiquem com Deus. Oi, boa viagem. E Nossa Senhora. Boa viagem. Adeus, adeus. Ei, boa viagem. Eu vou me embora. Ei, boa viagem. Fiquem com Deus. Ei, Boa viagem, Nossa Senhora. boa viagem. Adeus. Ei, boa viagem. Eu vou me embora. Boa viagem. Fiquem com Deus. Ei, boa viagem. E Nossa Senhora. Boa viagem. Adeus. Boa viagem. Eu vou embora. Boa viagem. Fiquem com Deus. Boa viagem. Nossa Senhora. Boa viagem. Adeus. Boa viagem. Eu vou me embora. Boa viagem. Fiquem com Deus. Boa viagem. E Nossa Senhora. Boa viagem. Adeus, adeus. Boa viagem. Eu vou me embora. Boa viagem. Fiquem com Deus.